Facebook, Instagram, Twitter. Vamos estar lá no YouTube também mais tarde, tá umas 2 horas da tarde, é só o tempo de almoçar e a gente coloca o vídeo lá. Lembrando também que estamos em todas as plataformas de podcast, seja no Deezer, Spotify, Apple Music, enfim. E também, claro, no aplicativo da Rádio Marano. Então você fica bem à vontade aí para escolher onde quer nos acompanhar. E conosco, lá de Belo Jardim, nosso querido amigo Felipe Barros. Felipe Barros, salve. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marano para mais um Quarto Poder. Realmente esse óculos aí tá melhor que o anterior, viu, meu amigo Lucas? Gostou, Felipe? Gostou? Gostei. Muito obrigado. Estilo italiano. É isso, meus amigos. A política não nos dá uma colher de chá, como diz a história, né? Está sempre nos mantendo ativos para trazer a melhor informação possível. Pelo que a gente sabe, em alguns estados do país, não são todos, há uma greve de caminhoneiros, né? Não necessariamente generalizada, como outrora já tivemos. Inclusive, Matheus, tinha alguns caminhoneiros aí que estavam fazendo a greve em apoio ao presidente, né, da República. E ontem ele enviou uma mensagem, digamos assim, nos grupos de WhatsApp, que foi confirmada por ele mesmo e pelo ministro Tarcísio depois, pedindo para que não fizessem a movimentação, né? Porque a gente sabe que, de fato, quando acontece, reverbera de quase que de imediato na economia, né? A gente tem aumento dos preços de quase que de imediato, inclusive na própria gasolina, a logística das coisas fica mais complicada, e é bem triste ver que isso está acontecendo novamente. É verdade, né, meus amigos? E, assim, uma das coisas que a gente sempre coloca, né, é o poder da palavra, né? O poder da palavra, quando ele está sobre uma autoridade, ele não está falando apenas pelo seu CPF, ele está falando por um CNPJ muito pesado, CNPJ do Palácio do Planalto. Então a gente tem que ter muito cuidado. Palavras horríveis foram ditas durante a manifestação da boca do presidente, né? Infelizmente, não ajudam, e a gente vê os reflexos disso em decisões equivocadas, por exemplo, como a deste momento, né? Que os caminhoneiros param em luta do quê? Pois é, Matheus, pois é, Lucas. Realmente não faz sentido, não vejo sentido nessa greve, só causar mais instabilidade no país que já está bem instável, né? Vamos dizer assim. E sim, aos caminhoneiros eu repito um pouco do que eu falei ontem, né? O direito de greve é legítimo. Você quer parar de trabalhar, fique à vontade pela razão que você acha que deva fazer isso, né? Mas não impeça que os seus amigos e companheiros que queiram continuar trabalhando, né, que parem, né? Porque esse desejo de parar, né, vem em consonância com a liberdade, né? Eles sempre bradam que isso é pela liberdade do povo brasileiro. Então, se é pela liberdade, não impeça que seu companheiro que quer trabalhar tenha a liberdade de trabalhar. Isso é lógica, né? Se você luta pela liberdade de fato, você não vai tomar nenhuma atitude que impeça os seus companheiros de exercerem a sua liberdade, né? Que é de continuar trabalhando, se assim eles desejarem. Confere, estou errado? Não, você está 100% certo, Felipe. Infelizmente, a gente está num momento que as palavras sempre tiveram consequências, né? Mas elas estão indo às últimas consequências nesse atual momento. E isso, assim, tá ajudando. Você quer ajudar um presidente que está em deterioração, politicamente deteriorando, né? A gente vê ele lutando para ter seus apoios, colocar na rua. Em consequência, a resposta que vai gerar, se houvesse uma parada generalizada dos caminhoneiros, seria a inflação, meus amigos. O reflexo mais rápido que se tem é a da inflação. Não há, eu acho que não contribui nem com a própria luta deles, né? De fortalecer o próprio presidente da República, não fortalece em nada. Desabastecimento causa inflação rápido demais. Reforça o argumento de quem é contra o governo, né, Matheus? Justamente o contrário. Então você que está querendo apoiar o governo com essa atitude, você está tomando o caminho errado, né? Aqui eu não estou tomando lado nenhum, eu só estou falando aqui uma obviedade, né? Óbvio que você fazendo isso, você vai causar mais problemas para o governo federal e você vai tornar o governo do Jair Bolsonaro pior do que ele já está, né? Exatamente, Felipe.
A gente hoje vai ter também uma entrevista muito bacana, né? Professor Cadu Barros vai estar por aqui, né? Já vou antecipar. Primo de Felipe, e a professora também, Natália Felizardo, vai estar aqui com a gente hoje, que é professora lá da AESGA. Mas, rapaz, vou cobrar ele de um processo que tá meio que tá com ele faz algum tempo. Vou dar uma coxa nele. 12:06, nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Em Gravatá, todo mundo ouve. Maranhão, a superpotência de Pernambuco. Maranhão FM. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Momento CAAP. As advogadas e os advogados pernambucanos têm acesso a um plano odontológico exclusivo oferecido pela CAAP. A Caixa de Assistência garante a gratuidade do plano por 1 ano e, após esse período, é cobrada uma pequena taxa mensal pelo benefício. Em 2021, disponibilizamos uma unidade móvel que vai circular em todo o estado realizando procedimentos odontológicos. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado e presidente da CAAP. Conheça este e outros benefícios no site www.caap.org.br. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Matheus Fernandes. Rapidinho, meus amigos. 12:07, voltamos. Quarto Poder, seu programa de política, economia e comportamento. Como é que faz para encontrar esse programa de política, economia e comportamento nas redes sociais? Felipe Barros. Como você encontra o Quarto Poder? É muito fácil, né? QP Quarto Poder para todas as redes sociais em absoluto, né, Matheus? Facebook, Instagram, YouTube, tudo que você buscar aí, todas as redes sociais conhecidas, tirando Orkut, que não existe mais, né, Matheus? Mas o restante também, né? Como? Senão nós lá estaríamos também, né? Senão eu também tinha lá, viu? Tenho certeza. Mas todas elas é QP Quarto Poder, muito fácil. Olha, e complementando o noticiário desta quinta-feira, dia 9 de setembro, a região Nordeste vai ter períodos de chuva, tá? E o sol também nesta quinta-feira. Quem traz para nós esta notícia é a Poliana Fontinelli. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta quinta-feira, 9 de setembro, o dia é intercalado com períodos de chuva rápida e sol entre o litoral da Bahia e a faixa leste do Rio Grande do Norte e também entre o norte do Maranhão, Piauí e Ceará. No interior da região Nordeste, o tempo seco e ensolarado predomina. A temperatura varia entre 15 e 36 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 12 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura. Quarto Poder. Quarto Poder. Matheus Fernandes. Por favor, Tony Duran, tempo e temperatura aqui no Alto do Magano. Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 24,5 graus. Tem seguido uma média, né? Tempo aberto, sol de brigadeiro, né? Céu de brigadeiro, né, Tony? De fato, a gente tem tido um clima mais agradável aqui, solzinho mais quente, mas não superando a casa dos 25, 26 graus, é o que tem sido proposto aqui para o nosso clima, que é sempre muito atrativo. Mas algo que não tem sido muito atrativo no momento é a economia brasileira, né? Tem sofrido bastante, e o professor Écio Costa aponta para nós que o IGPDI apontou deflação de 0,14 no mês de agosto, puxada fortemente pela queda no minério, que apresentou uma queda de cerca de 21,39% no período. Gostaria que essa queda em deflação
seguisse por um longo período, mas de fato a gente tem tido muitos repiques na inflação. E ainda vamos tratar disso hoje. Por hora, professor Écio Costa. Economia com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre o IGPDI, que apresentou deflação de 0,14% no mês de agosto, puxado fortemente pelo minério de ferro, que teve uma queda de 21,39% nesse período. Isso é um dado importante, relevante aqui para a nossa economia, porque a gente tem tido uma pressão inflacionária muito forte nos últimos meses. Com esse resultado, o índice acumula uma alta de 15,75% no ano e de 28,21% em 12 meses, mas já esteve pior. Então, há uma indicação de que a inflação está, de certa forma, desacelerando. Vale a pena entender que o IGPDI ele é composto por 3 índices. Pelo índice de preços ao produtor amplo, com 60% de peso nesse índice, com o IPC, que é o índice de preços ao consumidor, que tem um peso de 30% na sua composição, e pelo INCC, que tem um peso de 10%. E os 3 índices, eles apresentaram queda no seu ritmo de elevação. Ou seja, em agosto eles tiveram um crescimento menor do que no mês anterior. É interessante a gente ver que isso mostra que a inflação ela está cedendo um pouco, tanto a nível de produtor, pelo IPA, como a nível de consumidor, né, como apresentado pelo IPC. E na construção civil também houve uma desaceleração. Talvez isso já seja algum efeito da política de elevação de taxa de juros, né, do Banco Central, da Selic, que tem feito, talvez, com que a economia tenha se ajustado um pouco por conta disso. Há, claro, uma questão de reflação na nossa economia, né, que foi causada com um excesso de demanda por conta dos estímulos fiscais mundo afora, né, e agora também commodities internacionais, como o minério de ferro que eu mencionei, sofreram quedas, né, que aí talvez tenha ajudado também para que aqui dentro do Brasil você tenha uma inflação menor. Mas se continuarmos tendo problemas políticos, turbulências políticas que elevem o dólar, esse efeito talvez não seja sentido, né, por parte da nossa economia com a inflação oficial, que vale lembrar, o IPCA, divulgado pelo IBGE, este sim apresenta a inflação oficial aqui do Brasil. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima. Quarto Poder. Matheus Fernandes. Até a próxima, professor. Professor que foi quem me salvou, tá? Eu confesso aqui, quando eu paguei uma cadeira de macro que incluía o IGPDI, que são alguns índices formulados pela Fundação Getúlio Vargas, né? O IBRE, a Escola de Economia, Instituição de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Ela traz várias siglas e o IGPDI é o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, que ele é calculado lá no IBRE, né? Que ele afere mais ou menos o que o IPCA faz, tá? Só que o IPCA é calculado pelo Banco Central e tem outras variáveis que, em resumo, são as prévias da inflação. Eles calculam mensalmente, o IPCA, inclusive, pelo Banco Central, é aferido semanalmente. Quem quiser ter o acesso que a gente tem, não perca a oportunidade de se inscrever. O site do Banco Central ele é muito didático. Você vai entrar lá, vai procurar Boletim Focus. Você recebe uma imagem mais didática e mais intuitiva possível, tratando de câmbio, inflação, previsão do PIB. Segunda-feira, às 8 da manhã, você recebe no seu e-mail e fica mais, não vou dizer tranquilo, que eu não vou ser hipócrita, né? Eu vou dizer que você fica com mais previsibilidade. Fica mais informado, pelo menos, né, Matheus? Com alguma previsibilidade. Tem gente que diz que o Boletim Focus não serve para nada. Olha, eu discordo, viu? Principalmente o grande investidor aqui do programa, o Felipe Barros, ele tem que estar sempre atento aos dados, né, Felipe? Os dados financeiros, para que as coisas gerem milhões para ele. Diz aí. Rapaz, ainda não, viu? Mas vamos chegar lá, né, Matheus? Eu tô acompanhando nosso amigo Carlinhos, sempre manda informações aí, e eu tô seguindo aí a orientação dele. Tudo bem, nosso amigo Carlinhos, nunca mais veio aqui, né? Veneza Investimentos. Perfeitamente. Olha,
A gente vai começar a entrevista daqui a pouquinho, tá? Um dos nossos convidados, seu primo, Felipe, inclusive, tá atrasado. É. Quebrou o carro, aí deu uma pane elétrica no carro. Fez o favor de Rapaz, acertar. estranho ia ser se ele chegasse na hora, rapaz. Olha, a gente Brincadeira, brincadeira. pode debater uma notícia política aqui antes de iniciarmos a nossa entrevista, que a convidada já está aqui, só o convidado que está atrasado, viu? Vale salientar que Cadu sempre atrasado, mas, de fato, a gente tem algumas notícias que envolvem tanto o nível nacional quanto o nível da política pernambucana, né? O Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, fez uma reunião nas últimas horas para que avaliasse, né, as condições tanto de impeachment quanto as condições de posição ou oposição ao atual governo federal, e em unanimidade o PSDB migrou, agora dizem, né, pelo menos é o que se aponta, para a oposição do atual governo federal. E as especulações sobre a Raquel Lira nunca vão deixar de existir, né? Ela é uma prefeita de uma cidade capital, digamos assim, do Agreste, e sempre é bom estar atento, né, olhos atentos ao que vai repercutir para a nossa região. E ela é sempre visada, né, perguntada. Ela ficou em silêncio durante as manifestações do atual presidente da República, que esteve inclusive em sua região e não foi recebido por ela nem por ninguém do seu atual governo. E, em sequência, também a gente viu uma nota, né, de que ela se distancia, né, desse posicionamento, diferentemente do que acontece talvez com o Miguel Coelho, que também não recebeu e não foi atrás, né? A gente tem que levar em consideração também que Petrolina é a cidade do Brasil que mais recebe investimentos do governo federal, né? Verdade. Então, é meio perigoso o Miguel não dar apoio ao presidente da República nesse sentido. Mas isso que foi, digamos, curioso para a gente nesse momento, de que ele não foi, né, nas manifestações, não se mobilizou, coisa que outrora seria bem mais simples de a gente ver ele estar lá, né? Eu acho que ele percebeu que talvez a imagem do governo Bolsonaro em Pernambuco, especificamente, para quem quer concorrer ao governo, não é interessante de estar tão atrelada, né? Então, foi até me surpreendeu, na verdade. Eu achei que ele iria para as manifestações, mas foi uma jogada inteligente. E ele deu uma entrevista pra gente aqui, foi quando, meu Deus? Foi na segunda-feira. Segunda-feira, isso, Tá lá segunda-feira. no Instagram, no YouTube do programa Quarto Poder, só quem quiser conferir, ou também nas mídias de podcast, Spotify, Deezer, enfim, de maneira geral, você pode conferir enquanto tá lavando sua louça. O Felipe, que nunca lava a louça, deixa tudo pra Thaís. Nunca lavou na vida, né? Eu poderia usar esse momento para lavar a louça e ouvir as entrevistas que ele próprio conduz também, né? Mas eu eventualmente ajudo sim, viu? Isso aí é fake news. Muito eventualmente, Tá né? muita fake news aqui nesse programa de hoje, tá? Mas eu quero sua análise, Já Felipe. estavam criticando nosso convidado aí, Cadu, vocês, soltando fake news a respeito dele, tá? Eu que tive que defender aqui, né? O público, os ouvintes estão de testemunha aí. Olha, Eles estavam vindo no carro. eu quero sua análise, Felipe, para um breve intervalo e voltar com a entrevista de hoje. Sua análise sobre a movimentação do cenário pernambucano em relação às manifestações e a Raquel, no caso. Veja, eu acho que a Raquel tomou um posicionamento correto, né? Ela se afastou o máximo disso. E em relação a Miguel, eu acho que é muito difícil ele se apartar agora do governo Bolsonaro. Não tem como, né? Ele está intimamente ligado a esse governo. O pai dele é líder do governo no Senado. Então é uma coisa que ele não pode fugir. E realmente, quando a gente questionou ele já em duas oportunidades a respeito disso, né? Ele não fugiu, ele disse que isso é uma possibilidade real. Eu diria que isso é fato. Eu já adiantaria isso. Eu não acho que é uma possibilidade. Eu acho que esse apoio é um fato já. Então, realmente, ele consolidando a sua candidatura, com certeza Jair Bolsonaro estará no palanque com ele. Olha, mas eu acho que ele está tentando ir por uma estratégia mais ou menos assim. Eu não apoio o presidente da República, mas ele me apoia. É mais ou menos assim que ele está querendo desenhar. Mas a gente vai para um rápido intervalo comercial agora, 12h20, e voltamos já já com a nossa entrevista. Quarto poder. Quarto poder. Que toca você. Todos os dias aqui na Marano FM, a sua madrugada fica melhor.
com as boas músicas do passado. Populares da Marano. Uma tarde tão linda de sol, Populares ela da me Marano. apareceu. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Aumenta o carro. Advogado e advogada, cadastre-se no programa Anuidade Zero. Você pode aproveitar as ofertas dos nossos parceiros, acumular pontos que podem ser convertidos em descontos e até zerar o valor da sua anuidade na UAB Pernambuco no ano seguinte. Já são mais de 100 parceiros virtuais e presenciais em todo o Brasil. Restaurantes, lojas e serviços em educação, saúde e muitos outros. É fácil, rápido e seguro. Consulte o regulamento pelo site anuidadezero.oab.org.br. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12h22, meus amigos. Estamos de volta no Quarto Poder, nesta quinta-feira, dia 9 de setembro. Hoje temos a oportunidade de ter uma entrevista muito bacana. Ontem já tratávamos um pouco das questões jurídicas, né? Podemos dizer assim, mas hoje temos um convidado também muito ilustre e uma convidada muitíssimo mais ilustre do que ele ainda. Teremos a honra de ter uma entrevista muito bacana com o Dr. Cadu Barros, ou Carlos Barros, que eu coloquei no card, mandei colocar Carlos para ficar bem formal, mas é o nosso Cadu, professor Cadu, mais conhecido, e a doutora Natália Felizardo. A partir de agora, a entrevista do Quarto Poder. Quarto Poder, entrevista. Boa tarde, doutora Natália Felizardo. Um prazer enorme receber a senhora aqui nos microfones do Quarto Poder e da Rádio Marano. Boa tarde, e já vamos retirando o senhora, por favor. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marano que estão ligadinhos conosco neste momento em Garanhuns, em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui nesta tarde de hoje para trazer um pouco de informação para vocês, para a nossa população, para os nossos colegas advogados e sempre à disposição de todos. Muito obrigada pela oportunidade. Olha, já vou adiantar que ela fala muito bem no microfone, então pode ser que ela roube o nosso lugar. Aqui, pelo... Ô, Lucas, eu ia até fazer a primeira pergunta, né? Se a doutora Natália já trabalhou em rádio, porque realmente não, mas poderia, viu? Pelo jeito poderia. Mas boa tarde, Cadu, né? Boa tarde. Seja bem-vindo novamente ao Quarto Poder. Boa tarde, eu fiquei constrangido. Agora, do lado de Natália, se eu não a conhecesse, eu pensaria que ela é a dona do programa, viu? Olha aí. Faz muito sentido. Olha, ela só vai perder para Tony Duran aqui. Tony é diferente. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os ouvintes. Agradeço o convite. Me sinto muito honrado de estar aqui hoje. Uma cadeira que tem sido disputada por grandes nomes políticos do cenário nacional. Então, estar aqui hoje é realmente motivo de muita alegria. E ao lado da nossa radialista do coração, Natália Felizardo. Olha, a doutora Natália, ela é professora lá na ESG também, né? Então, se for para escolher no time aqui, estou no time ESG. Infelizmente, vou ter que ir para minha casa. Olha, eu sou filho da ESG, então... Faz sentido também. Inclusive, eu não tive muito contato na graduação com Natália, porque eu não tive aulas com ela, mas a outra turma sempre falava muito bem dela. É uma professora que tem um grande legado lá na faculdade. Mas pode falar, Matheus. Não, só ia tratar do título que a gente propôs hoje para essa entrevista, que é o desafio da advocacia no pós-pandemia. Eu acho que todas as profissões vão ter que se superar e trazer novos incrementos, né? Uma advocacia talvez 4.0, a gente pode estar tratando disso aqui hoje, e assim, eu sou do campo econômico, né? Sou economista de formação, mas obviamente tenho um contato direto com o pessoal do jurídico, até porque senão o economista vai preso todos os dias da vida dele, se ele não tiver um bom respaldo jurídico ao lado dele, e a gente sempre se informa, né, de como está sendo difícil
e quais são as mudanças que estão sendo propostas, que podem, de fato, trazer uma melhoria no futuro, né, e até no presente, para a advocacia do país, que tem excelentes quadros, mas eu, com certeza, gostaria de ver mais suporte técnico para que eles pudessem desempenhar melhor suas funções, que eu acho que o Brasil precisa disso, segurança jurídica e celeridade, né? A gente tratou dessa palavra aqui ontem, eu acho que vem bem a calhar no tema que a gente propôs hoje. Mas, Lucas, você fica toda à vontade. Vou tomar a liberdade de fazer a primeira pergunta aqui, nessa questão da pandemia, né? Eu queria saber de vocês dois aí, especificamente, cada um na sua área de atuação, qual foi o primeiro impacto que vocês tiveram, que, de fato, vocês viram que mudou o panorama da advocacia, né, com a pandemia? Qual foi o primeiro impacto, assim, no trabalho, exatamente? Faltou o acesso a alguma coisa? Como exatamente foi isso? Eu acho, Lucas, que a maior dificuldade, aquilo que bateu mais forte inicialmente, foi a falta de acesso aos fóruns. Houve uma grande restrição. Ainda hoje não voltamos 100%, já melhorou bastante. E nisso eu parabenizo a OAB, porque assumiu um papel de muita relevância nessa briga para restabelecer o horário forense, restabelecer o trânsito livre para o advogado. E desde, salvo engano, 19 de março de 2020, os fóruns foram fechados. E isso acabou trazendo a desculpa para um judiciário que a gente luta para acabar essa afastabilidade, porque é um princípio constitucional da inafastabilidade do judiciário, mas o que a gente sente no dia a dia é cada vez mais uma justiça distante do povo, distante da pessoa, sabe? Falta pessoalização, e isso acabou aumentando, a dificuldade aumentou cada vez mais, porque a gente não tinha mais como ter contato com o magistrado, então só e-mail, e-mail não é respondido, telefônica, então, sabe, isso foi algo que trouxe muitos transtornos. Pelo menos esse foi meu sentimento. E você, Natália? Eu concordo com você, Cadu. Nós tivemos, assim, que nos adaptar em determinado sentido. Primeiro, nós tivemos que nos acostumar com manter distância, né? E aí depois nós tivemos que começar a verificar e utilizar mecanismos para redução de distâncias, né? Nós já estamos aí com uma trajetória que não é de hoje, não é pós-pandemia, é uma realidade pré-pandemia, já vem de algum tempo, com os processos judiciais eletrônicos, com ferramentas eletrônicas que nos ajudam no dia a dia com a nossa função, né, de advocacia, mas ao mesmo tempo, com a pandemia, a gente sentiu justamente isso que Cadu está falando, a despessoalização, né? Você não lida com a pessoa, você lida com aquele número de processo, você lida com a impossibilidade do famoso despacho que a gente precisa lá do lado do juiz e verificar, correr, tentar resolver. E aí vejam a importância do advogado para a administração da justiça nesse sentido e institucionalmente da OAB. Né? A OAB que vem trabalhando de forma muito contundente para garantir justamente essa aproximação quando é impositiva à distância. A gente precisa manter um distanciamento social, mas não é necessário manter um distanciamento das pessoas. Né? E é por isso que a gente tenta se aproximar, a OAB está aí nessa luta para aproximar a justiça e o direito das pessoas. Apesar de tudo, e apesar das pessoas terem essa ideia de que a justiça e o direito são coisas longínquas, né, coisas que só se vê quando se está vestido de toga ou dentro de um tribunal, a nossa justiça está presente, o direito está presente desde antes da gente nascer. A gente está ali na barriga da nossa mãe, no termo jurídico, o nascituro, né? E já está sendo protegido pela lei. Um simples documento como uma certidão de nascimento, que é uma questão de cidadania, acima de tudo, é direito na vida da gente. Né? E a gente precisa
quebrar esse mito de que o direito está longe das pessoas, né? E o advogado, ele é absolutamente essencial nessa função, justamente para ajudar a manter, a fazer com que seja possível que as pessoas elas tenham garantida aí a sua cidadania, não apenas através do acesso à justiça, do acesso aos seus direitos, mas da efetividade. E é por isso que o advogado luta, é por isso que a nossa OAB vem todos os dias lutando e sendo combativa nesse sentido, para garantir que as pessoas se sintam parte daquilo que elas verdadeiramente são, não é? E que elas não se sintam alheias a todo o sistema que cuida das nossas vidas, que é a lei, né? Queira ou não queira, nós estamos sob a égide do Estado Democrático de Direito e precisamos saber do que nos mantém em ordem e em a convivência pacífica. Eu gostaria de tomar a liberdade de fazer a próxima pergunta aqui. Não vou direcionar aqui para ninguém, tá? Vocês fiquem à vontade aí para responder da forma que acharem melhor. Eu vi que nessa pandemia, até eu acho que foi o Dr. Jorge, esteve aqui conosco, o Jorge Wellington, e ele comentou que a justiça foi o primeiro a fechar na pandemia e o último a abrir. Isso é uma coisa que na minha cabeça ainda não entendi. Mas, dito isso, né, a gente já tinha um problema em relação a essa celeridade da justiça, o acúmulo de processos na justiça é notável, né, Cadu? Eu vim até brincando aqui no início do programa sobre um processo nosso. Eu sei que não é culpa do nosso amigo, com certeza, né? Isso é realmente devido a essas questões da justiça, dessa lentidão que a justiça, que nossa justiça tem, né? Isso é um fato. Então, eu gostaria de perguntar, né? Com essa pandemia acumulou vários processos, né? E como é que a gente tem que lidar com essa questão da celeridade processual, que acredito que infelizmente não existe, né, no nosso país. Realmente os processos são lentos, né? E se as audiências virtuais têm ajudado o advogado a lidar com esse problema, né? Felipe, inicialmente, o que a gente tem que tratar, e eu quero só pegar um gancho na sua brincadeira, porque isso acaba sendo muito comum. O advogado, ele é a voz da parte na justiça. É o advogado que fala por quem não tem condições de falar. O advogado é o representante técnico da pessoa. E, naturalmente, essa pessoa enxerga no advogado tanto o seu bem, quanto muitas vezes o mal. Se o processo, o resultado demora a vir, se a audiência não é marcada, se a decisão não é tomada, a culpa não é do judiciário. Para o cidadão, a culpa é do advogado. E não, raras vezes, nós temos que lidar com isso. De um lado, eu corro atrás, exercendo o meu papel junto ao Poder Judiciário, do outro, eu tento apagar um incêndio quanto ao meu constituinte, que não consegue compreender esse ponto. E aí, Felipe, nós tivemos um Poder Judiciário, mormente o pernambucano, que foi na contramão de tudo aquilo que eu entendo razoável. Foi o primeiro a fechar, sim, o último a abrir também. Em um momento de redução de renda, foi um tribunal que aumentou as custas. Aumentou os vencimentos dos servidores. Aumentou, fecha comarcas, sob a escusa de diminuir custos, mas ao mesmo tempo abre licitação para aquisição de veículos novos para os desembargadores, e auxílios, e você não compreende, não consegue entender. Ao mesmo tempo, sugere o fechamento de uma Câmara Regional, uma unidade do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que funciona em Caruaru, justamente para atender a demanda principalmente do nosso agreste meridional. Ele também sugere fechar, e não fosse a OAB, não fosse um movimento massivo da OAB de mobilizar os advogados, o meio político, para brigar por essa Câmara,
porque chega a ser um assinte do judiciário e, graças a Deus e graças a esse movimento, foi mantido, a Câmara Regional foi mantida e hoje a OAB está no CNJ para reverter também essa decisão de fechamento das comarcas aqui no estado de Pernambuco. Em relação, só para fechar o ponto e passar, porque eu quero ouvir Natália. E escutando ela aqui, eu lamentei profundamente não ter sido aluno dela. Espero que a gente possa resolver isso. Eu tinha 12 anos só, Cadu, não tinha como. E a audiência virtual, Felipe, não é o ideal, mas ela vem, sim, de alguma forma, tentar atenuar esse problema de processos que demandas, que audiências marcadas para 2019 e 2020, adiadas para o final de 21, para 22 e 23, nós já nos deparamos. Só que ainda não é o ideal porque falta a pessoalidade. Você está através de uma tela. Eu acho que é muito importante ainda você ter aquele contato mais próximo com o magistrado, ele ver a parte, ele escutar, porque esse momento virtual tem trazido à tona coisas que a gente via no dia a dia e não ficava registrado. Distratos de magistrado com advogado, magistrado que abre lá a tela, mas abre o ato, mas fecha a tela, o microfone e sabe lá Deus o que é que ele está fazendo. E ao final vem e diz, você pode falar aí que eu não vou lhe escutar mesmo, eu não estou nem aí para isso. Sabe, então eu acredito que ainda não é o ideal e entendo que aos poucos é uma tendência, né? A população hoje estamos caminhando aí para uma vacinação total, se Deus quiser vai se tornar uma realidade e a gente poder voltar. Porque para mim não faz sentido um magistrado não poder fazer uma audiência, mas depois eu encontrar com ele na academia. Para mim não cola, não tem como isso aí. Perfeitamente, Natália. Só quero aqui, antes da doutora falar aqui, mandar um abraço para a nossa audiência qualificadíssima, doutora Débora Almeida, tá ouvindo, procuradora federal, tá ligadinha no programa e mandar um abraço aqui para os nossos dois convidados. Olha, inclusive registrar aqui, né, mandar nossos cumprimentos para o Bruno Batista, para o Fernando Ribeiro, que encamparam essa luta aí também sobre a questão doutor Giorgio Gonzalez, claro, nosso doutor Jorge Wellington, também presidente aqui da subseccional, sempre parceiros do programa e uma honra receber eles aqui, mas uma honra também receber nosso querido amigo Cadu e a doutora Natália. Pode ficar à vontade, Natália. É mais uma honra receber a doutora Natália do que Cadu, vou dizer a verdade aqui, que elas comunicam muito bem. Cadu ficou ficou choroso aqui. Ficou choroso. Eu reitero todas as palavras de Cadu, de fato, para nós que estamos, de fato, na luta diária, em trânsito diário para tentar ajudar, né, de fato, a administrar a justiça, né? Nós sentimos essa dificuldade, especialmente quando nós estamos em tempos em que, ao invés de nós termos, ou de nós franquearmos mais acesso à justiça, nós estamos tendo, como Cadu bem falou, fechamento de comarcas, né, perigo de fechamento da Câmara Regional de Caruaru, e aí eu saúdo o meu amigo Giorgio Gonzalez, que foi muito combativo nesse momento, no que tange a lutar pelo não fechamento, né, da Câmara Regional de Caruaru, fez um belíssimo discurso e esteve lá ativamente lutando para que nós conseguíssemos continuar, né, com essa ferramenta à nossa disposição. Mandar também, eu vou aproveitar, Cadu, já vou mandar um grande beijo para minha querida amiga doutora Ieda Coelho, Marina, Félix, o meu amigo também, Jorge Wellington. Doutor Jorge, um grande abraço nosso para você e a todos os nossos amigos advogados, amigos de luta que nos ouvem também nesse momento, e principalmente, e não se sintam ofendidos, meus colegas velhos advogados, mas os jovens advogados que passaram agora na OAB, resultado que saiu dia 6, e já estão juntando toda a documentação, porque estão ansiosos para nos ajudar aí na luta, e estar conosco na luta pelo direito, né, e pela justiça.
Mas quando nós estamos falando de acesso à justiça, nós precisamos também pensar de uma maneira mais ampla, né? Nós precisamos pensar que acesso também precisa de efetividade. Não adianta eu ter um sistema que me permite peticionar 200 processos de uma só vez, né, Cadu? Mas que marcam audiência para 2023. Isso não é justiça, podemos dizer assim. E isso, infelizmente, independente dos nossos esforços, independente do advogado estar lá batendo todos os dias na porta do Poder Judiciário, independente disso, a gente não consegue mudar muito essa estratégia, porque nós envidamos esforços que muitas vezes são derrubados desde a raiz por outras situações que, se nós fôssemos falar aqui hoje, nós passaríamos até a próxima semana falando. Mas o mais importante é que nós não desistimos de correr atrás. Nós somos, eu costumo dizer, a porta de entrada da justiça, o advogado é sempre o primeiro procurado, né? E nós vamos continuar fazendo todos os esforços possíveis para que as pessoas tenham, além de acesso, efetividade da prestação jurisdicional e consigam o bem da sua vida, né, através da justiça e do direito, porque a nossa função é eminentemente uma função de luta, né? Com certeza. Perfeitamente. E ela, como se comunica muito bem, né? Deixa muito mais claro as coisas. A gente vai pedir para ela trazer daqui a pouquinho alguns pontos que ela visualiza do pós-pandemia, de melhorias mesmo, de fato, na condução dos processos jurídicos, da atuação do advogado, ou seja, do magistrado também, de maneira geral, que surgiram na pandemia pela necessidade e vão virar realidade do pós-pandemia. 12h42, nós vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Quarto Poder. Em Ituanatinga, todo mundo ouve. A superpotência de Pernambuco. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Momento CAAP. A Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco está enfrentando a violência contra a mulher de forma enérgica. Criamos uma rede que oferece gratuitamente apoio psicológico e jurídico para a mulher advogada vítima de agressão, além de conceder hospedagem, caso haja necessidade da colega se retirar de sua residência. Agora, estamos ampliando a nossa rede, oferecendo apoio às advogadas e aos advogados vítimas de crimes raciais e de gênero. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado, presidente da CAAP. Conheça este e outros benefícios no site www.caap.org.br. Quarto Poder. Matheus Fernandes. De volta rapidinho, 12h44. Hoje estamos recebendo aqui no Quarto Poder, seu programa de política, economia e comportamento, dois grandes personalidades e pessoas da atuação jurídica. Nosso amigo, posso colocar assim, de outras batalhas, Cadu Barros, professor Cadu, Carlos Barros, doutor Carlos Barros, e a doutora Natália Felizato, que está dando um show aqui, com sua oratória, sempre trazendo a informação e pontuando as dificuldades e as mudanças, né, do setor jurídico que ela vislumbra, que foram necessárias durante a pandemia e que serão muito melhores aproveitadas no pós-pandemia. Trata-se de uma advocacia 4.0. Eu acho que, na verdade, podia até abranger, né, uma justiça 4.0. A gente podia chegar ao século XXI também com as questões judiciais, tanto pelo lado dos advogados, quanto pela questão dos julgamentos, enfim, dos processos de maneira geral. Doutora, fica à vontade com as palavras.
Eu vou falar um pouquinho sobre o que nós pensamos, né, que pode acontecer. O termo advocacia 4.0, inclusive, ele já está começando a ficar defasado, né? Semana que vem a gente vai ter um evento na Unicap que vai falar sobre a advocacia 5.0. E aí eu digo, gente, é como dimensões de direitos fundamentais, toda semana se inventa uma, né? Mas o que eu quero dizer, e aí eu vou passar a palavra para a Cadu, que também tem uma atuação muito importante com o jovem advogado, né, com essa luta. E a luta do jovem advogado hoje é muito interessante, porque ela já começa na advocacia 4.0. Os advogados hoje, eles já têm, quando eles fazem a OAB, por mais que eles façam ali a petição escrita, eles já vão precisar sair preparados para operar um PJE, um sistema de processo judicial eletrônico, dentre outras ferramentas eletrônicas que vão ser inafastáveis daqui para frente. A audiência remota é uma coisa que veio para ficar e vai ficar, né? Oitiva, né? Remota vai ficar sem dúvida nenhuma. Outras ferramentas que diminuem distâncias, né? Você veja, para a gente, há alguns anos atrás, né, Cadu, para a gente que já está nessa luta aí há, não vamos dizer quantos anos, para o cumprimento de uma carta precatória, por exemplo, era um grande sacrifício. Hoje você consegue fazer por videochamada, por exemplo, né? Algumas diligências você consegue fazer por videochamada, um ato remoto imediato. Facilita a celeridade da justiça? Fica uma pergunta, né? Porque facilita a celeridade da justiça, mas ao mesmo tempo os nossos processos continuam demorando. Mas deveria facilitar. Por quê? Porque a demanda é maior e o número de pessoas trabalhando no judiciário tende a diminuir. E isso, infelizmente, também vai ser um reflexo da tecnologia. Os trabalhos, especialmente os trabalhos mais burocráticos do Poder Judiciário, eles vão acabar sendo absorvidos, infelizmente, por máquinas, podemos dizer assim. A questão da pessoalidade que Cadu falou, realmente nos deixa pensativos, né? Porque a gente já tem hoje, por exemplo, um sistema que distribui o processo, que protocola o processo, um sistema que organiza para qual vara, sorteia para qual vara vai cair. Antigamente, e aí eu falo antigamente, meu amigo Cadu também é desse antigamente, onde nós passávamos pelo Projeforo para distribuir uma petição, para distribuir um processo novo. Hoje, em 2 minutos, no PJE você faz isso, né? Então, são coisas que vão ficar, né? Que ao mesmo tempo em que nos ajudam com a questão da celeridade da justiça, elas também atrapalham um pouquinho quando a gente começa a pensar em eu estou substituindo aquele trabalho que era feito por pessoas para que eles não sejam feitos mais por pessoas. Mas é importante que nós saibamos de uma coisa. As pessoas nunca vão ficar obsoletas, tá? Eu vou fazer uma analogia que eu vi no filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Não sei se vocês viram isso, mas é uma analogia lúdica e interessante. O pai do Charlie trabalhava numa fábrica de pasta de dente, enroscando as tampas da pasta de dente. E ele foi demitido porque compraram uma máquina, né? Mas aí logo depois a máquina quebrou e ele passou a ser a pessoa que fazia a manutenção da máquina. Então nós advogados precisamos nos reinventar também para aprender a trabalhar com essas tecnologias, para aprender a lidar com essas tecnologias. Mas amigos queridos, não fiquem com medo, porque nós jamais seremos obsoletos. Nós somos a voz e a porta de acesso das pessoas à justiça e continuaremos, repito, lutando sempre por ela e a serviço das pessoas que precisarem de nós e da justiça. Meu amigo Cadu. Eu vou passar para o Cadu a bola, mas, de fato, os clientes ligando aí. Felipe, deixa para ligar depois ele diz como está seu processo. Eu queria pontuar uma coisa que inclusive já assisti em lives do professor Cadu, eu sempre fui muito curioso com as questões jurídicas e principalmente os grandes casos, né? Eu acho que é da população brasileira tentar entender, né, como é que se desvenda os grandes casos, mas
de fato, os casos rotineiros, às vezes, passa despercebido. E o doutor Cadu sempre pontuou muito bem a questão do relacionamento dele com os clientes. E eu acho que isso nenhum robô vai mudar nunca. Doutor Cadu sempre ele tem os cursos dele, né? Eu não vou fazer o comercial aqui, o merchan, ainda tá rolando, doutor Cadu, os cursos online e tal. E nisso, ele sempre pontuou uma coisa que Écio também, sai já em outro ramo, no ramo da economia, faz questão de estar sempre, atender seu cliente da melhor maneira possível, e se possível presencial, porque você vai entender várias coisas que o online não consegue, às vezes, trazer. E o Cadu, ele desafia mais, né? Porque o economista, muitas vezes, não precisa ir dentro de uma cadeia, ele não precisa enfrentar um delegado. A gente precisa apenas enfrentar um gerente de um banco, às vezes, e um cliente com vontade de fazer investimentos. Mas as dificuldades que a pandemia impõe e outras inúmeras coisas, ela precisa ser driblada pelo advogado pessoalmente. Olhar no olho. Eu já vi o Cadu falar isso muitas vezes, e aí me toca até, porque é um ponto muito mais humano dele, de olhar e dizer, olha, por vezes você tem que se lembrar que seu cliente também é um ser humano ali. Ele não é apenas um ponto em que você vai conseguir vender seu serviço e ele vai estar lhe pagando. Às vezes o cliente só quer ser ouvido, né? E ele quer ter sua presença ali, porque, por vezes, já escutei, inclusive, do professor, você é a única pessoa que está ali para ouvir ele, para conversar com ele, para entender as demandas dele. Então, não se aperreie, não tenha medo de cadeia. É por aí, doutor. Matheus, primeiramente eu quero dizer que não venho mais quando a Natália vier, viu? Eu fico constrangido. Você escuta a Natália, depois passa para mim, é muito grande a diferença. Eu acho que, por mais que as máquinas assumirão muitos postos, existe uma questão de trato que um computador jamais conseguirá fazer, a sensibilidade de entender um momento, de saber a hora de dar um abraço, de saber a hora de puxar uma orelha, de saber o momento em que o cliente manifesta um efeito, mas que por trás daquilo há algo que pode ser feito que vai além de uma demanda, na verdade apenas uma conversa. Eu conversava com um colega advogado esses dias, eu falava para ele sobre um cliente que me procurou e nós tivemos quase 4 horas conversando, e ela entrou e queria porque queria uma demanda judicial, e no meio da conversa eu senti que na verdade ela não queria, ela queria uma resposta e não uma demanda. E eu escrevi 5 perguntas ao final e disse, faz o seguinte, você vai passar a semana todinha lendo essas perguntas e respondendo para si. Se de hoje a 8 chegar e você ainda quiser, eu trabalho para você de graça. Se não, você já sabe o que tem que fazer e não tem nada a ver com justiça. E foi isso, e um dia desse eu vi, quando essa pessoa, num discurso, citou esse caso, que acabou livrando ela de um grande problema e reconduzindo a uma situação de paz, e isso me deixa feliz, sabe? Porque o trato... Vai além da relação comercial, né, Cadu? Exatamente. Eu acho que pessoas, elas valem muito mais do que coisas, pessoas se conectam com pessoas, e isso robô nenhum jamais conseguirá fazer. E pegando um gancho no que Natália disse, e sem querer me alongar, quando ela fala ao jovem advogado sobre dificuldade e ela diz, olha, vocês não estarão sozinhos, eu quero dizer que, além da sua função ser essencial, eu quero dizer que você não está sozinho porque você tem pessoas que estão por você. A UAB, ela não é um prédio, ainda que o prédio componha o seu acervo. A UAB, ela é feita por pessoas. Nós somos essas pessoas, e a OAB ela é feita para advogados e pelos advogados. E esses avanços que nós dissemos, essa luta, ela veio a partir de um grupo de advogados representando um outro grupo de advogados que disse, não, isso aqui não pode e nós vamos lutar. E aqui em Garanhuns nós vemos muitos avanços, principalmente em relação ao jovem advogado.
quando iniciou a gestão em 2016, não havia um único projeto, um único programa, e a gente pensou, poxa, quais são as dores hoje? Quais são as dores desses colegas? E aí criamos um advogado tutor, já falei até aqui uma vez sobre esse programa, né, de advogados mais experientes que atendem aos jovens advogados em suas demandas. Espécie de mentor ali. Isso, mentor para os seus casos concretos. A OAB também tem um programa Primeiros Passos que disponibiliza esse mentor para fazer uma audiência com o jovem advogado, para acompanhá-lo em uma diligência da delegacia, porque a prática é um mundo completamente diferente. Eu ainda não tive a honra, de Natália, de ver o seu aluno passar no exame de ordem, porque a minha primeira turma na sala está no 5º período, mas deve ser muito bom, sabe? E eu sinto isso quando eu vejo um colega advogado, termina a audiência e diz, poxa, muito obrigado, se você não estivesse aqui, eu digo o mentor, né, você é a equipe, não estivesse aqui, eu não sei como é que teria sido. Nós temos projetos para viabilizar a inserção do advogado jovem no mercado de trabalho. Tem a própria questão da ajuda financeira, do desconto da anuidade progressiva, dos 5 primeiros anos. O jovem advogado, ele tem hoje já 50% de desconto na primeira anuidade e depois vai progressivo. No seu primeiro token, agora pegando o ponto na tela sobre a advocacia 5.0, as necessidades estão modificando e ao longo do tempo nós também vamos nos adaptando a essas dificuldades para oferecer soluções. A OAB hoje fornece o primeiro token é gratuito e a assinatura digital do advogado com 50% de desconto. Nós já estamos desenvolvendo um programa, não é, Natália, para assistir o advogado no PJE, uma oficina, para ele sair da graduação, onde ele tem um mundo absolutamente distinto, onde ele passou 5 anos recebendo conteúdo, mas não sabe como colocá-lo em prática. A gente já falou isso aqui, talvez seja um grande pecado das graduações ao redor do Brasil, em direito, porque a gente tem pouco contato com o que acontece fora da faculdade. Sim, ainda é. Hoje a gente tem lutado para reverter esse quadro. Ainda é. E aí agora a gente está desenvolvendo um projeto para oficinas práticas, para fazer essa ponte. Então, pegar o jovem advogado, está ali iniciando, e ensinar ele como é que ele vai lidar com o PJE. Até manipulação de documentos, coisas tão simples para quem já sabe fazer, mas que quando você está saindo da graduação, você olha assim e diz, poxa, Natália falou sobre o nascituro, e eu acho que é mais ou menos isso, é uma criança recém-parida que se não tiver alguém para ajudar ali, está perdida, sabe? Nisso nós temos lutado para atenuar essas dificuldades e vejo de grande relevância o papel da OAB nessa transição. Perfeitamente. A gente está chegando ao finalzinho do programa já, são 12h58. Eu vou pedir só que vocês façam o seguinte para mim. A gente sempre faz aqui no programa, Cadu já sabe, já veio aqui. A gente pede uma indicação, tá? De filme e livro. E vou pedir também a palavra final de vocês. Podem deixar o recado. Deixa eu ver se Felipe tem alguma pergunta ainda ou só essa causa ganha? Não, pode deixar aí tranquila essa pergunta devido ao tempo, né? Infelizmente não tem como a gente... Se a gente for roubar metade do tempo de Júnior, aí a gente faz. Na mesa aqui do outro lado. Então deixa quieto. Gostaria só de agradecer realmente a presença dos advogados aqui. Tá? Muito obrigado pela presença. Pois é. Vou começar com a doutora e professora Natália Felizardo. Ela pode nos apontar aqui as suas considerações finais e uma dica de livro e de filme. Pode ser acadêmico, enfim, do gosto que ela queira passar para a nossa audiência. Vamos lá. Antes de mais nada, agradecer a oportunidade, né, de nós estarmos aqui hoje. Agradeço pela oportunidade de nós estarmos aqui trazendo informação, né? Se é uma coisa que nós temos tido cada dia mais certeza de que informação é poder. E informação qualificada, então, melhor ainda, porque faz com que as cortinas dos nossos olhos se abram, né? Então, agradeço muito. Gostaria mais uma vez de registrar um grande abraço para os nossos queridos amigos que estão nos ouvindo nesse momento. Agradecer também
por nós termos condições, né, de estarmos aqui falando sobre direito não apenas para juristas, mas para as pessoas, né? E para não me alongar mais, eu gostaria de indicar, deixe-me ver, um filme dos anos 60 que se chama 12 Homens e uma Sentença. É um filme maravilhoso que mostra um pouco do que é o trabalho pela justiça, tá? É maravilhoso, um filme preto e branco, mas antigo mesmo, 1964, se não estiver enganada, mas um filme incrível. E um livro, 2, pode ser? Pode sim. George Orwell, que é maravilhoso. Eu gostaria de indicar 2 livros dele, 1984, que é um livro incrível, e A Revolução dos Bichos também, que é uma fábula, mas que a gente lê rapidinho, a gente senta e lê numa tarde, mas que tem uma mensagem muito importante. Então, a todos, queridos ouvintes, queridos amigos, muito obrigada, tenham uma excelente tarde, que Deus os abençoe e estamos aqui sempre de mãos abertas para ajudar vocês no serviço sempre que vocês precisarem. Muito obrigada. Doutor Cadu, com a palavra. Matheus, eu agradeço mais uma vez o convite. Eu quero também deixar registrado minha gratidão ao doutor Jorge Wellington, ao Jorge, ao Aieda, ao Antônio, a toda essa equipe. E existem muitos mais, mas o tempo não vai me permitir dizer um nome por nome, mas faço o registro em nome desses. E quero deixar o convite para meus colegas advogados, que amanhã estaremos inaugurando lá em Lagedo o novo parlatório para o advogado na cadeia pública, mais uma conquista da UAB Garanhuns em parceria com a UAB Pernambuco e a Caixa de Assistência dos Advogados, na pessoa de Fernando, que tem sido uma longa-manos para a gente aqui, e também o convite para inauguração da nova Sala dos Advogados. Acho que esse tempo que o fórum ficou fechado também serviu para a gente aperfeiçoar um serviço, e nós temos uma sala transformada, uma nova roupagem, para atender e servir melhor o advogado. Estaremos inaugurando amanhã, também às 15 horas, mais uma obra dessa gestão. E encerro deixando como dica de livro Personal Branding. Eu acho que o advogado ele tem que ser cada vez mais se enxergar não só como um técnico, mas como um empreendedor. Entender que a advocacia também é um negócio. E esse livro, ele para mim, foi um divisor de águas, de compreender conceitos, entender o meu lugar no mundo enquanto profissional. E quero dizer a todos que estamos à disposição, independentemente do dia, do período, contem conosco. A OAB ela é a casa dos advogados, e não só dos advogados, como é a casa da cidadania, é a casa do povo. Então, contem com a gente nas suas demandas, naquilo que precisar. Que Deus os abençoe, os ilumine. O momento ruim está passando e eu tenho certeza que o melhor está por vir. Sempre. Um grande abraço. Isso aí, Cadu. Melhor está por vir. Vamos despedindo aqui. Agradeço mais uma vez vocês. Matheus, sempre uma honra. Felipe, grande abraço, meu amigo. Vamos passar o programa para Júnior, que ele já tá bravo ali. Tá nada. 1h03 a gente vai se despedindo por aqui. Tivemos hoje a doutora Natália Felizardo, fazendo de forma muito clara os pontos que ela acredita e como vai se dar a advocacia no pós-pandemia. Também conosco, nosso amigo, ele que já é de casa, o doutor Carlos Barros, o professor Cadu Barros, também compartilhando esse momento conosco. Uma entrevista muito bacana, vai estar disponível daqui a pouquinho no YouTube e também nas plataformas de podcast, tanto Spotify, Deezer, enfim, várias que você pesquisar, lá estaremos. Monra, Lucas, Felipe, até amanhã, se assim o bom Deus permitir. Quarto Poder. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade.